O mundo acompanhou perplexo o que aconteceu ao longo desse dia 24 de fevereiro de 2022. A tensão que já se desenhava há alguns meses na fronteira Rússia-Ucrânia culminou com a invasão do território ucraniano por parte da Rússia e, de maneira perplexa, toda a comunidade internacional se pergunta agora para que caminhos nós vamos seguir. Olá pessoal, eu sou o professor Roger Daltri e você está no canal Geografia em Pauta, que é esse canal que de vez em quando traz um pouco de geografia para o seu dia a dia. Já aproveito para dizer para você que hoje vamos falar sobre esse conflito e a chance de se começar uma terceira guerra mundial, já que isso está em voga nesse momento. Há muita discussão sobre isso, há receio em diferentes lugares, em diferentes pontos do mundo, os meios de comunicação discutem isso e por isso eu já faço um convite para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, galera, no canal, ative seu sininho, compartilha e já vou deixar para você um pedido. Comente aí se você acredita que, de fato, todo esse desenrolar vai gerar, de fato, uma terceira guerra mundial, um grande conflito entre as grandes potências ou não. A diplomacia, ela vai conseguir vencer. Galera, após 4 meses de ensaios, a Rússia confirmou as especulações norte-americanas e invadiu, de fato, a sua vizinha Ucrânia, provocando a maior tensão na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, desde lá do final dela em 1945. Embora o risco de eclodir uma terceira guerra ainda seja muito pequeno, os principais especialistas apostam que as sanções sem precedentes contra a Rússia, que preparada para o conflito pode investir em uma guerra regional e de extensões inclusive muito incertas, pode trazer também uma incerteza para o futuro da humanidade. Oficialmente a invasão começou após o pronunciamento do presidente russo, o nosso querido Vladimir Putin, às 23 horas e 45 minutos dessa quarta-feira, dia 23, no horário de Brasília, quando ele anunciou uma operação militar especial para proteger a população de Donbas, uma região do leste ucraniano de maioria russa, cuja independência foi reconhecida por Moscou no dia 21. Putin justificou a invasão afirmando que apenas cumpria a promessa de enviar tropas para apoiar as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e de Lugansk. Ele falou em desnazificar o exército local e levar justiça a um genocídio contra russos em Donbas. E aí dentro desse contexto todo você encontra ali o avanço da OTAN. Segundo Vladimir Putin, a origem do atual conflito remonta, na verdade, ao fim da Guerra Fria, lá em 1991. E a gente tem todo um contexto aí histórico para poder justificar tudo o que está acontecendo lá hoje. Eu sempre falo, galera, para os alunos que é necessário que a gente entenda o contexto. Nada nasceu do jeito que está, as coisas vão se construindo. Inclusive todo esse arcabouço que nós temos hoje, aí, todo esse cenário extremamente tenso que a gente tem acompanhado e vai acompanhar nos próximos dias, envolve uma questão que é histórica, que é espacial, que é geográfica, territorial, que é geopolítica e que envolve diferentes atores e interesses. A OTAN, essa aliança militar de Estados Unidos e parte da Europa, após a Segunda Guerra, foi assinado durante a Guerra Fria, nesse período que havia uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética, tinha uma ideia muito forte de proteção militar àqueles países que se autodeclaravam capitalistas e que estavam na área de influência dos Estados Unidos. Claro que isso passou, né? E acabou a Guerra Fria lá em 91, supostamente, né? Essa semana até falei sobre isso. A Guerra Fria acabou, mas não acabou. Acabou, mas não acabou. Por que ela acabou, mas não acabou? Porque, de fato, o que a gente encontra nesse arcabouço geopolítico internacional, nesse cenário, nesse retrato geopolítico internacional, ainda são posições que a gente via lá durante a Guerra Fria. É muito comum você encontrar hoje um posicionamento geopolítico internacional dos Estados Unidos contrário à da Rússia e da Rússia contrário aos Estados Unidos. E não só Rússia e Estados Unidos, como China também, num contexto importante de crescimento econômico, que coloca ela como também um entrave a várias políticas. A geopolítica norte-americana expansionista a nível de mundo. Você encontra também um apoio muito interessante e já histórico do Reino Unido e normalmente também da França aos Estados Unidos. E aí você tem grandes potências se posicionando em lados opostos e, claro, isso gera toda essa situação de contexto de uma possível guerra. Mas, galera, a verdade é que dificilmente isso vai acontecer agora. Isso não é uma coisa que a gente imagina como sendo possível
para esse momento. Nós temos uma região de grande tensão na Europa, que tem marcas e cicatrizes históricas que envolve a Ucrânia e a Rússia, que faziam parte e fizeram parte durante um bom tempo, ao longo do século XX, daquilo que ficou conhecido como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que a situação mudou, até porque houve a dissolução, houve a fragmentação desses países que compunham o que a gente chama de União Soviética e, de forma geral, os países adotaram políticas diferentes, né? Alguns tentaram e tentam se desvencilhar, inclusive, dessa esfera de ligação com o governo russo. É o caso da Ucrânia nesse momento, que tenta se associar, tentou se aproximar da União Europeia e não conseguiu. A verdade é que, de fato, ela não se tornou membro da OTAN e agora sofre. Já tinha sofrido em 2014 com a perda territorial da Crimeia e agora sofre esse ataque por parte da Rússia, que é uma potência militar monstruosa. Por não fazer parte da OTAN, obviamente os países que são da OTAN, como a França, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Grã-Bretanha, eles não podem necessariamente atacar a Rússia porque o território ucraniano foi invadido. Mas sim, o que se imagina e o que deve acontecer são grandes sanções econômicas para a Rússia, para que ela se sinta sobrecarregada, para que ela se sinta estrangulada economicamente e possa voltar atrás. E é claro que o jogo diplomático ele vai acontecer de maneira muito intensa. Vivemos um momento em que há uma guerra também de narrativas. É muito perigoso que você, inclusive, que me ouve nesse momento, tome lado nesse conflito. Obviamente que a gente não está defendendo nem a invasão, nem o ataque por parte da OTAN ou de qualquer país contra a Rússia. Não é isso. Mas há guerras de narrativas e há diferentes narrativas com verdades e com mentiras de todos os lados. É claro que nós defendemos aqui um posicionamento em que a gente quer paz no mundo e que a gente possa aprender, inclusive, com os nossos erros do passado. A guerra, infelizmente, ela produz desenvolvimento tecnológico muitas vezes, mas à custa de muitas mortes, à custa de muitas vidas. É muito custoso, é muito sangrento a guerra para todos os envolvidos. E uma guerra de grandes proporções, como uma terceira guerra mundial, não valeria a pena hoje para as grandes potências. Não vale o risco adentrar num grande conflito onde você tem armas de destruição em massa muito maiores do que aquelas que existiam lá na metade do século XX. Temos que entender que houve um avanço tecnológico monstruoso na indústria bélica e hoje você tem grandes potências com armas que são capazes de destruir toda essa humanidade. Então, um grande ataque entre grandes potências, se dividindo em blocos, isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Mas, é claro, nós estamos num jogo onde você tem um xadrez geopolítico ali muito importante, onde as relações internacionais elas são movimentadas muitas vezes com alguns cuidados, mas em alguns momentos com algumas ações mais ativas. Essa invasão da Rússia que, de certa forma, é essa busca por protagonismo, por reconhecimento, por fortalecimento que a Rússia tem buscado nos últimos anos, se tornar novamente uma grande potência, não só militar, como econômica, se tornar novamente uma potência como já foi outrora. Isso é uma coisa que também está na ideia externa, na geopolítica do governo russo, liderado ali por Vladimir Putin. Obviamente que vai esbarrar também naquilo que as outras grandes potências no continente europeu, na Ásia, como é o caso do Japão, da própria China, nos Estados Unidos, no Canadá, que também têm suas próprias geopolíticas, que também querem seu expansionismo, que também querem seu protagonismo. Isso acaba esbarrando, acaba tendo choque. Mas nada vai ser tão violento no sentido de criar uma terceira guerra, porque não é interessante para ninguém que todo mundo morra. Não é interessante para ninguém que tudo acabe. Não é interessante para todos os que estão envolvidos que o final seja trágico para todos os lados. Obviamente que se avalia os riscos. Sim, eu não vou duvidar da capacidade humana da imbecilidade. Não vou duvidar da capacidade humana da ignorância, da capacidade humana de não conseguir ser minimamente inteligível para entender que determinadas atitudes podem terminar de maneira brutal e pôr sim fim à nossa espécie. Mas obviamente que você tem muitos interesses em jogo de várias potências que sabem que às vezes o falar é mais interessante do que necessariamente o agir. Agir diretamente, atacar diretamente é delicado.
Na verdade, como você tem ali uma possibilidade de trabalhar a questão econômica, então é um jogo que você pode estar tentando fazer para dificultar com que esse expansionismo, essa tentativa de protagonismo russo, ela venha a diminuir. Então, é um momento, sem dúvida nenhuma, delicado, mas que dificilmente trará para a gente uma terceira guerra mundial. Claro, não dá para garantir 100%, mas é óbvio que ninguém quer chegar a esse nível de bobagem. Primeiro porque a Ucrânia não é nem parte da OTAN, como eu falei aqui. Se fosse, obviamente todos os membros seriam obrigados a enviar tropas. Mas a OTAN, ela pode ajudar com logística, vendendo equipamento militar, mas não necessariamente levando tropas para a área de conflito. Uma guerra contra a Rússia seria uma barra muito pesada para se pagar, à custa de um preço muito alto para a maioria desses países. Muito difícil porque estamos falando de potências também nucleares. E hoje você tem poder de destruição dessas potências nucleares enorme. Desde o advento das armas nucleares, nunca houve conflito entre as superpotências, porque isso poderia representar destruição mútua. Se houver de um lado, o outro vai revidar. E assim, há sempre uma ponderação com relação ao resultado de um cenário de guerra direta entre essas potências. Eu acho sim que o Ocidente vai radicalizar nas sanções, excluir a Rússia do sistema bancário internacional, sim, porque isso também faz parte desse jogo, desse xadrez geopolítico internacional. Mas é claro que o Vladimir Putin também se preparou como um bom enxadrista para acumular reservas cambiais e conseguir manter a Rússia ainda nessas posições por um tempo. A gente considera várias possibilidades, a Rússia também considerou, inclusive, de uma grande guerra, mas ela sabe, ela tem ciência de que a Ucrânia não pode chamar a OTAN. Apesar de já ter pedido conselho, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, e aí eu faço até um convite para você ver o vídeo que a gente fez aí sobre o Conselho de Segurança da ONU, que fala como funciona a ONU, e a ONU tem muitos limitadores. O fato de você ter 5 potências ali que têm poder de veto dificultam e muito uma ação mais efetiva da ONU nesse conflito. Então, é complicado, é muito mais difícil, muito mais complexo do que muitas vezes as pessoas imaginam. Até para terminar com uma grande guerra seria algo muito arriscado. Imagina Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Canadá, a própria Rússia, a China se envolverem em conflito que pode destruir todos os envolvidos. Não vale o risco, não vale a pena. Então, o que a gente imagina, assim, provavelmente esse conflito ainda vai longe. Ainda vamos ter desdobramentos diversos ao longo dos próximos dias. Fique atento a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, vai se chegar a um denominador comum em algum momento. Que seja bom para todos os lados, que seja bom para ambos os lados, que seja bom para a Ucrânia, não sei. Que vai ser bom para a Rússia, a gente não tem como ter certeza. Vamos precisar esperar esse passo a passo do dia a dia dessas relações extremamente delicadas nesse xadrez geopolítico delicado que é o nosso mundo globalizado. Mas fique atento, a gente vai estar trazendo aqui sempre informação falando sobre isso. É claro, estou falando aqui de opinião, tá, galera? Posso estar redondamente errado e tudo sair contrário daquilo que eu estou falando. Mas sem dúvida nenhuma, como analista daquilo que a gente observa, como estudioso das relações geopolíticas internacionais, eu digo para você que dificilmente um grande acontecimento que leve a uma terceira guerra vai se dar nos próximos dias. Acredito sim que a Rússia se preparou, vai manter o posicionamento, vai manter essas posições por um bom momento, mesmo sofrendo sanções econômicas internacionais. A Europa vai radicalizar nessas sanções, os Estados Unidos devem radicalizar, inclusive o discurso, inclusive com ameaças, mas de fato uma grande guerra entre as potências dificilmente acontecerá. Sem dúvida nenhuma, os próximos capítulos dessa situação serão muito importantes para toda a geopolítica internacional, inclusive para mim e para você. E aí, então eu deixo aquele convite. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu comentário aí. O que você acha? Você acha que vai terminar em terceira guerra? Você acha que as coisas vão mudar? Você acha que você acha que a Rússia vai fazer? Ela quer de fato, como falou os Estados Unidos recentemente, ela quer de fato fazer uma nova União Soviética? Ela vai adentrar novos territórios? Não, isso não vai acontecer? Deixa aí sua opinião, que daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!